Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Hoje é sábado, mais uma semana chegando ao fim. Hoje, dia 14 de fevereiro, a igreja celebra a memória de São Cirilo e São Metódio. São Cirilo e São Metódio, rogai por nós. Hoje, bênção de providência, para que não falte o pão de cada dia. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Evangelho de hoje, Marcos capítulo 8, versículos de 1 a 10. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem, e eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, no Evangelho de hoje, São Marcos narra o segundo milagre da multiplicação dos pães feito por Jesus. Novamente, Jesus sente compaixão da multidão que vinha ao seu encontro. Diz o Evangelho que havia 3 dias que eles estavam ali sem comer, e Jesus não queria despedi-los, pois poderiam desfalecer, desmaiar de fome pelo caminho. E aqui nós percebemos o simbolismo do número 3, 3 dias sem comer. O alimento é fonte de vida. Então, no 3º dia, Jesus realiza o milagre, ou seja, Jesus traz vida ao seu povo. Da mesma forma como no 3º dia, depois de vencer a morte, Jesus ressuscitou. E na sua ressurreição trouxe vida, vida nova para toda a humanidade. Na verdade, esse pão que Jesus dá no Evangelho de hoje representa Ele próprio, pois Ele é o pão descido do céu, o verdadeiro pão que sacia a nossa fome. Mas, detalhe, para alimentar aquela multidão, Jesus não fez tudo sozinho. Primeira coisa, ele dialogou com os discípulos. Ele manifestou a sua preocupação, sua compaixão e pergunta: quantos pães tendes? Era preciso que houvesse ali um gesto de doação, de oferta. Era preciso que os discípulos ofertassem o que eles tinham. E não a metade, não uma parte. Eles deveriam oferecer tudo. Seria preciso abrir mão daquilo que eles tinham para si e confiar totalmente em Jesus. Quantas vezes nos falta essa confiança em Jesus, não é verdade? Quantas vezes a gente até quer ver o milagre acontecer, mas a gente não entrega aquilo que cabe a nós. Ou seja, a gente não faz a nossa parte. A gente só espera que Jesus faça parte dele. Mas o milagre acontece sobre aquilo que nós somos capazes de oferecer, o nosso sacrifício. Jesus manda que a multidão se sente, toma os pães, rende graças e vai entregando aos discípulos, e os discípulos à multidão. No final das contas, ainda sobraram, 7 cestos cheios. Filhos e filhas, assim como essa multidão também somos nós.
Na verdade, assim é toda a humanidade. Trazemos dentro de nós uma fome que vai além do pão físico. Trazemos uma fome existencial, uma fome de sentido de vida. Jesus não é só alguém que dá o pão. Jesus é o próprio pão. Jesus vem a este mundo justamente para se dar a nós, para dar Ele mesmo como alimento de vida eterna. Ele se dá a nós através da sua palavra, através dos seus ensinamentos no Evangelho. O Evangelho é como um pão. É um alimento do qual Ele vai te nutrindo, te alimentando a cada dia. Pense, por exemplo, na reflexão do Evangelho que o Padre faz com você aqui todo dia. É como que um pão, uma refeição espiritual. Quanto mais você vai ouvindo a palavra com abertura de coração, tanto mais essa palavra vai te nutrindo, te transformando, influenciando seus valores, suas opções de vida. A palavra vai iluminando o seu entendimento. Conhecer a palavra de Deus é conhecer o próprio Deus. Quantos testemunhos eu recebo de pessoas que começaram a receber a bênção do dia, fazer reflexão do Evangelho, e essas pessoas me falam de mudança de vida, de transformação, de fortalecimento da fé, de retorno para a igreja. Olha quanta bênção é este pão, o pão da palavra de Deus. Mas além de se dar a nós através da palavra, Jesus se dá a nós na Eucaristia. Eucaristia é o seu corpo e sangue entregues na cruz e o seu corpo e sangue tornados presentes no altar em cada missa. Esta é a compaixão de Jesus para com a humanidade. Jesus não quis se economizar por nós. Ele se deu e Ele se dá por inteiro. Nutrir-se desse alimento celeste nos dá vida, nutre a nossa fé. Por isso, filhos e filhas, busquemos sempre nos nutrir do Cristo, na palavra, na Eucaristia. Que a Santa Eucaristia vá fazendo de nosso coração um coração cada vez mais semelhante ao coração de Cristo. E quando assim nós nos tornamos, nós amamos mais o próximo, nós praticamos a compaixão, sobretudo para com os que mais sofrem, nós aprendemos a partilhar também. Esse Evangelho de hoje tem muito essa dimensão da partilha. E nós vamos então com o coração cheio de Cristo, aprendendo a partilhar aquilo que somos, aquilo que temos, sobretudo com os que mais precisam, com aqueles que não têm. Vamos rezar. Bênção de providência para que não falte o pão de cada dia. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, nos colocamos na vossa presença em oração e, mediante este Evangelho de hoje, Senhor, nós os pedimos, vinde em socorro, vinde em providência de cada um dos vossos filhos e filhas, para que não falte o pão de cada dia. Precisamos, Senhor, do pão da vida que sois vós, do pão da palavra que nos santos evangelhos nos ensinastes, o pão da Eucaristia que vem nutrir a nossa alma. E precisamos também, Senhor, do pão de cada dia, em nossas mesas, em nossas famílias. Ó Deus de bondade e misericórdia, que não nos falte o alimento de que precisamos para nutrir o corpo e também a alma. É o que vos pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor, que desça sobre você esta bênção de providência para que não falte o pão de cada dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Eu fico por aqui deixando para você o meu abraço com muito carinho. Amanhã, homilia dominical, transmissão da Santa Missa às 19 horas, pelo meu canal no YouTube. Segunda-feira, com a graça de Deus, tamo junto na bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.